Olá, guerreiras! Eu sou Margarete de Assis e apresento os episódios Mulheres de Superação. Sejam bem-vindas, vocês mulheres, mulheres reais, mulheres guerreiras, que não medem esforços para trabalhar, para estudar e ainda para contar as suas histórias de vida e de superação. Eu quero que vocês ativem o sininho para que possam receber os novos conteúdos dos nossos episódios. Então, me acompanhe nessa história maravilhosa de mulheres de superação. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Olá, bem-vindas, guerreiras, mulheres de verdade, mulheres sensíveis, a mais uma história nos episódios Mulheres de Superação. Thelma, seja bem-vinda. Obrigada por mais essa disposição da gente estar se encontrando. E eu também estou aqui aberta para você contar um pouco da sua história, para falar para nós um pouco quem é Thelma, onde que é Thelma, como é que a Thelma se desenvolveu para estar aqui hoje com esse grande instituto. Bom dia, Margarete. Bom Muita dia. gratidão por essa oportunidade. Bom dia a todas as mulheres que estão aí nos assistindo, né? E Claro. assim, quem é a Thelma? A Thelma é uma professora mesmo, terapeuta, sexóloga, assim, em relação a título, até que tem muito título, Aham. porque é exatamente por conta dessa Thelma que buscou muito, que foi para fora de si mesmo em busca de uma identidade forte, de uma mulher forte, da necessidade que eu tenho de fazer a diferença na vida das pessoas, de poder estar contribuindo com a sociedade mais justa, mais feliz, mais leve. Como você disse, eu sou de Mineiros, Aham. cidade do interior de Goiás. Eu sou filha do meu pai, se chama Orlando, minha mãe é Alzira. Ele era comerciante, minha mãe dona de casa, mas assim um casal que sempre colocou na frente de tudo a questão dos filhos estudarem. Isso para eles era uma coisa assim imprescindível. Eles viveram por conta disso mesmo. Hum. Então, a Thelma é o resultado desse esforço, Oh, que né? lindo, né, Thelma? E irmãos você tem? Como é que foi essa questão da sua infância? Conta um pouquinho para a gente aí. Como é que veio Eu até sou, eu sou de uma família de mais 7 irmãos, nós somos 8, Nossa. 8 irmãos. Aham. E tive uma infância muito feliz, porque assim, Mineiros era uma cidade muito pequena. E então a gente não tinha muito problema com violência, com droga, não tinha. Então a gente foi criada muito livre. A gente tinha Uhum. muito espaço. A única coisa que eu sentia muito era a questão geográfica, que me impedia de estudar. Eu sempre tive essa ânsia muito grande. Então, na época, era muito difícil estudar, porque era longe de Goiânia, né? Era muito difícil para a gente buscar isso. E Uhum. eu sempre quis muito. Então, a questão da internet, para mim, foi um grande acontecimento na minha vida. Me oportunizou, assim, muito, ampliar muito minha Eu, capacidade, assim, meus sonhos. eu imagino essa ânsia que a gente fica, né, Thelma? Porque a gente veio de uma geração que não tinha isso, livros, biblioteca e tudo, busca por conhecimento, e isso ficou assim, mundo vasto, vasto mundo, que às vezes a gente nem Exato. consegue conciliar tudo, não é verdade? Isso, isso. E aí, Margarete, eu fui criada. Meu pai era, assim, como toda a sociedade brasileira, machista. Aham. As filhas mulheres foram criadas para fazer o magistério, para ser professoras. Ok. E foi esse o caminho que eu trilhei. Uhum. Só que foi na sala de aula mesmo que eu encontrei o que me projetou para a vida,
que foi a dificuldade que a gente tinha enquanto professores de lidar com essa questão sexual dos alunos, que aparecia num desenho, ou numa frase, ou num movimento, ou na hora do recreio. E era extremamente difícil lidar, porque a gente não sabia o que fazer. Aí o que fazia normalmente era o quê? Dar advertência, chamar os pais, essa criança ficava muito exposta, apanhava, quer dizer, lidar com a questão sexual era muito violento, muito agressivo, e isso me incomodava demais. Então aí eu fui buscar outras alternativas, né? Até porque a questão sexual é uma questão da natureza. Então, por que enfrentar de uma forma tão difícil, tão conflituosa? E até aí foi por vezes violento, né? Por vezes violento também, né? Por vezes violento. Muito violento, porque só a questão da exposição, do estigma que aquela criança adquiria para o resto da vida, porque fica para o resto da vida. Né? É uma questão que fica para o resto da vida. Bacana. E aí foi o início. Thelma, com isso aí que eu acho que foi, assim, seu ponto, essa forma de você colocar isso na sala de aula que eu venho falando desde o início, né, que eu achei isso aí fantástico, entendeu? E corajoso também, você, na época, anos atrás, fazer isso. Você acha que isso se tornou um propósito de vida para você trilhar o caminho que você hoje está? Sim. Sim, porque assim, através da busca, eu fui estudar, né? E aí eu fui fazer uma pós-graduação e o tema da monografia foi esse: se o sexo deveria ou não ser trabalhado na escola. E na época não havia literatura nenhuma, não tinha nenhum recurso assim. Então eu tive que fazer um trabalho no campo, na escola. E eu recordo que era uma coisa tão desesperadora que eu criei um projeto, adotei uma escola e criei um projeto onde eu chamava o juiz de direito, o Ministério Público, o médico, o padre, o pastor, o advogado, o engenheiro, todos para fazer uma palestra, cada um na sua área, sobre o que eles, como profissionais, adultos, pais, como eles percebiam a questão sexual. E aí foi um movimento muito grande, mas que não trouxe muito resultado, porque a gente não sabia onde começar. Se era com os professores, que ficaram tudo muito alvoroçados, e aquela, né, a escola toda, tudo muito atenta a tudo. Tanta coisa ao mesmo tempo, né? Tanta gente questionando, né, Thelma? Então, não sabia se começava com os professores que reagiram à questão, os alunos ou os pais, porque para trabalhar com os alunos eu precisaria de uma autorização dos pais, porque como que a escola vai falar de sexo, vai ensinar sexo naquela escola? Então, eu precisava de mostrar para os pais qual que era a linha, e eu não tinha linha, porque eu peguei cada um profissional, eu estava criando. Então, assim, né? Quer dizer, estava nascendo, né? Toda essa nascendo. E aí foi uma coisa assim que teve um resultado muito pequeno, muito pouca aceitação. Mas na busca, eu descobri um instituto, ISOF, Instituto de Sexologia e Orientação Familiar, que era da Espanha e que estava fazendo, estava ministrando esse curso em Brasília. Um curso sobre sexologia, para sexólogos. E aí podia ser da área da educação, médicos, psicólogos, da saúde, né, na área da saúde e da educação. E aí eu fui enfrentar, e aí começou realmente a caminhada, sabe? Porque era 15 dias em Brasília, 15 dias aqui em Mineiros, com um marido, família, pai, mãe, irmãos, 3 filhos. Então, assim, foi uma fase
que foi muito difícil, mas muito, muito, muito linda, muito novo, tudo muito novo. Brasília, saí daqui de Mineiros, né? Então, assim, foi deslumbrante. E também a questão de que lá no curso nós éramos 40 pessoas, só tinha eu de Mineiros ou de Goiás. Também só eu era da educação, o resto tudo eram médicos, eram psicólogos, e só eu da educação. Então, eu fiquei assim, muito deslumbrada e muito feliz, e muito. Foi assim, uma ousadia muito prazerosa. Nossa, que bacana. Sabe? Nossa, Thelma, eu imagino porque você foi como é que fala? Você foi o início de tudo em Goiás, Isso. sabe? Você foi que abriu as portas para que outras áreas, mesmo de outras, seja na área de saúde e tudo. Então, olha, isso é muito lindo, sabe? É muito lindo. E a gente até hoje debate com esse tema muito, muito forte, né? Por mais que o pessoal fale muito sobre sexualidade, hoje com mais normalidade e tudo, mas até hoje ainda existem, né? Existem forças contrárias a isso também, né? A falar, será que podemos fazer isso? Né? Nossa, eu fico muito feliz, Thelma, por você ter conseguido fazer isso e por ter conhecido toda a sua história também, né? E vendo tanta dificuldade que você teve aí em Mineiros de mostrar que realmente é simples, é fácil, mas temos que ter apoio de como fala, de toda uma comunidade para você realizar, né? E até hoje você consegue fazer isso? Você desenvolve isso ainda? Então, assim, eu nunca tive muita oportunidade de desenvolver meu trabalho, por exemplo, nas escolas, porque a sexologia, ela não é uma matéria regular, não existe isso. Na escola hoje não existe nem o psicólogo ainda, agora que estão brigando para que o psicólogo vá para a escola, então o sexólogo muito menos ainda. Mas eu conseguia, de certa forma, ter credibilidade, sabe? Então, assim, a escola não me chamava, eles não me pagavam, eu não tinha retorno financeiro, mas acabava que eles me convidavam para falar sobre o tema. E também, assim, a Rádio Eldorado, aqui em Mineiros, também, me convidou para fazer eu tinha um programa de 30 minutos, na quinta-feira, eu acho, às 20 horas, num programa específico. E aí eu comecei a falar também sobre sexualidade na rádio. E eu recordo que era muito complicado, porque às vezes alguma irmã, minhas irmãs ou algum parente me ligava à noite e falava assim, Thelma, com muito cuidado com o que você vai falar. Por favor. Às vezes apareciam algumas perguntas assim, tipo... práticas sexuais, né? E eles falavam, você não vai falar disso, né? Aí eu falava, vou falar, eu preciso falar. E aí eu falava, e a abordagem que eu trago na questão sexual é uma abordagem como muito responsável. Eu vejo assim muitas abordagens, muitos trabalhos belíssimos. Não estou criticando, mas assim muito focalizado na questão sexual enquanto genitália, enquanto corpo. E é isso mesmo, também é isso, mas não é só isso. O sexo ele vai muito além do corpo, ele é o que eu sinto. Então, eu preciso identificar o que eu sinto, estar de bem com o que eu sinto em relação a mim, em relação ao meu parceiro, em relação à vida, para eu ter uma sexualidade equilibrada. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com a saúde sexual. Um Entendeu? respeito por tudo, né? Isso. E aí, isso foi me trazendo uma credibilidade. Aí eu comecei a trabalhar, ser convidada para trabalhar na igreja, com casais, nos cursos para casais, e foi crescendo aí.
foi crescendo aí. Bacana. Thelma, como mulher, né, você falando sobre tudo isso aí, como é que foi a influência da sua família, as mulheres da sua família, sua avó, seus tios, suas primas, para a Thelma de hoje, como a Thelma é hoje? Teve alguma influência? Você se inspirou em alguém? Você observava sua mãe, suas tias, alguma coisa que mostrava aquela inquietude que você tinha? Assim, conta um pouquinho disso aí para gente. Nossa, Margarete, isso é uma pergunta que me leva demais para a minha história, porque assim, eu venho de uma gama de mulheres muito guerreiras. A minha avó veio da Bahia grávida, Hum, e a viagem demorou 3 meses, porque era em Jegues, uhum, né? Então, ela veio da Bahia aqui para Mineiros nessas condições. Então, uma mulher muito guerreira e muito amorosa, e muito alegre, hum, muito disponível para a família. Então, eu tenho essa marca. E assim, mas ao mesmo tempo, eu percebia que eu uhum. acho que é uma coisa que me encanta. Eu nunca tinha pensado nisso. Você me proporcionou mais essa, é, essa Essa, gratidão esse de pensamento enxergar de enxergar, né? de enxergar uma coisa que eu não havia tido a oportunidade de me atenar. Mas minha avó, minhas tias, minha mãe, naquele tempo, Uhum, elas eram fogosas, sensuais, uhum, sabe? E uhum, eu nunca tinha observado isso. uhum, Agora que eu estou observando quanto isso me trouxe de feminino, uhum. porque além de guerreiras, elas eram artistas, elas faziam teatro para os filhos, para os netos, Nossa, que e lindo. cantavam, e riam, e brincavam, e ao mesmo tempo elas eram sensuais. Eu lembro que criança eu escutava minha mãe, minha tia, minha avó falando dos sentimentos das mulheres em relação aos homens, o ciúme, a necessidade de estar bonita, de estar disponível, e as risadas, assim, as A colocações, assim, alegria, não é? de uma forma não vulgar, mas assim real, de prazer de viver, E sabe? de sentir, Então nossa, eu isso sou foi mulher, um mas eu tenho esse prazer de ser mulher, né? prazer de ser mulher e ser generosa nessa questão, nessa doação dessa maternidade, dessa feminilidade. Então foi um valor assim que eu observei que veio de lá, sabe? Bacana, Thelma. Bacana isso aí, a gente resgatar essa nossa ancestralidade, né, das mulheres Ah, e de trazer para cá e também, às vezes, essas próprias mulheres que estão nos assistindo também comecem a repensar isso aí. Como é que eu sou, da onde que eu vim, o que que eu trouxe, né, de força dessa minha mãe, dessa minha tia, dessa minha prima, quem quer que esteja ao meu redor, né? porque, assim, às vezes a gente preocupa muito na questão da sensualidade, eu Uhum, percebo, eu observo muito isso, uhum, eu vejo que a mulher preocupa muito com o lado de fora, de estar bonita, de estar perfumada, de estar com a lingerie, isso e aquilo. Ok, a gente tem que fazer isso mesmo, porque isso também faz parte, isso também pertence. Mas, na verdade, a sensualidade vem da minha gratidão pela vida. Então, eu sou sensual quando eu estou lavando louça com prazer, uhum. entendeu? É, Quando eu estou assumindo as minhas condições femininas sem conflito, sem raiva. quer dizer, Então, tudo eu promovido por isso, em primeiro lugar, né, Thelma? é. Bacana, bacana. Então, você me possibilitou enxergar isso nas minhas ancestrais. Margarete, muito obrigada. Nossa, eu que agradeço. Olha, estou arrepiada também, porque ontem me deu aquele clique, né? Falei, poxa, tem tudo a ver, faz sentido com o que eu penso, com o que você trabalha de constelação, com o que a gente traz, né? De bagagem, Ah, história, nesse trem da nossa vida, né?
E passando para isso, Thelma, uma outra perguntinha assim que eu achei interessante também é sobre a nossa bagagem de vida, né? Que a gente traz muitas coisas boas que você vai alimentando, mas muitos aprendizados também, daquelas coisas que não foram boas e você conseguiu sintetizar aquilo ali e falar assim: poxa vida, bacana, estou passando por isso, estou entendendo esse aqui, vamos para frente, vamos seguir. Então, isso é aprendizado. E isso e isso também conseguiu com que você ainda afunilasse mais o seu propósito, com o que você busca, com o que você é hoje com a sua família? Como é que está sendo isso para você? Com certeza, com certeza. Assim, tudo isso me trouxe uma visão da vida e da minha oportunidade de estar nela, Uhum, com muita clareza, assim. Como você disse, foram momentos bons e momentos de aprendizados, que uhum, é uma coisa que eu aprendi também. Não existe momentos ruins, é existe verdade. momentos de aprendizado, né? Que me trouxeram a compreensão, Margarete, que assim o meu propósito de vida é a humildade. Uhum, Eu vim aqui nessa vida aprender a ser humilde, sabe? é, Esse é o meu propósito de vida. E eu fui abençoada por Deus mesmo, por sentir essa inquietação muito grande, no sentido de buscar, desde muito pequena, eu estar buscando e querendo enxergar quem eu era, quem eu uhum, sou, o que eu vim fazer aqui. E com isso, sim, eu comecei a prestar muita atenção nas coisas que aconteciam. E aí eu percebia que o que me magoava muito, o que me machucava muito, eram situações de humilhação, uhum, sabe? uhum, Sempre repetia na minha vida essa questão de ser humilhada, de me sentir humilhada. E aí eu comecei a prestar atenção nisso e uhum. identifiquei que esse era o meu propósito. E aí hoje hora que acontece qualquer movimento na minha vida, eu olho para a situação e me pergunto como eu posso resolver isso com humildade. Você trabalha aquele tempo presente, né, Thelma? Naquele tempo presente, como é que eu vou resolver isso? E a umidade. E é interessante você falar que as mulheres também têm que entender a humildade com humilhação são diferentes, entendeu? Você se sentir humilhada, você se sente com baixa autoestima, né? E a humildade não tem isso. A humildade vem pela gratidão, pelo estado de ser, de estar equilibrada e entender o todo, né? Aí você Isso, faz você aí caminha para o outro nível quando você está nesse estado, né? isso, E isso. caminhando para isso, nós vemos aqui também pontos. Quais são os seus valores pessoais assim muito importantes que você traz desde pequena, que você não abre mão nessa sua jornada, Thelma? Então, os valores que eu não abro mão. Valor é uma coisa assim que a gente não pode abrir mão mesmo. Todos que você conseguir identificar. Mas o que é mais forte no meu coração é a humildade e a gratidão. Eu Uhum, tenho esses valores assim muito presentes na minha vida. uhum, Hoje mesmo eu tive na casa da minha filha uhum, e aí eu olhei para o sofá dela que era novo e que uhum, antes dela ter a bebê dela, eu uhum, chegava lá com a outra netinha e ela ficava toda, mãe, não deixa de comer aí, mãe, vai derramar no meu sofá, uhum, tal. E aí hoje eu cheguei lá na casa dela antes de estar aqui com você uhum. e estava todo cheio de leite, derramado, assim, manchado. Aí eu falei assim, nossa, Camila, quem te viu, quem te vê, né? Olha o sofá como é que já tá, porque ela tem uma bebezinha agora, né? Ah, é? E aí, aí ela falou, ah, mãe, isso é a Nicole e tal, mas eu não estou importando, não, porque eu odeio esse sofá é horrível. Aí eu falei para ela assim, Camila, a gente quando busca prosperidade, a gente tem que sentir gratidão pelo que a gente tem. É verdade. Esse sofá está nos servindo.
Está nos E aí ajudando. ela falou assim, nossa, mãe, é mesmo, sabe? Então, assim, e isso é um processo de aprendizagem, Margarete. Eu não nasci com isso, eu busquei essa compreensão. E assim, a gente corre tanto na vida atrás de dinheiro, atrás de glamour, atrás de posição, né? E a gente não corre atrás de valores. Faz E sentido. o que eu aprendi na minha caminhada foi exatamente isso: correr atrás de valores. E aí, quando você me pergunta, fica difícil para mim limitar. Né? Limitar, porque junto com a humildade vem a fé, vem a coragem, vem a serenidade, vem a tranquilidade. Então, assim, com a gratidão vem o amor, vem o respeito. Então, assim, valor é tudo que nós precisamos na nossa vida. Eu acho interessante que a gente pode falar assim, né, ô Thelma? Valor é uma caixinha que a gente joga tudo dentro. Esperança, amor, paz, equilíbrio, joga tudo lá dentro. Aí está o valor. Isso. E mais interessante que o valor você sente. E você não sente ontem. Você não sente amanhã. Você sente agora. Então, também ficou muito claro para mim o que é viver no presente. Porque eu ficava assim para mim, ai, como que eu vou viver no presente? O que é isso? O que significa isso? Agora, hoje eu sei. Viver o presente é viver o que eu estou vivendo agora, sentindo inteira, com valores dignos de respeito, dignos de alegria, dignos de fé. Então, assim, isso é a vida, né? É a verdadeira vida. E são esses valores que não mudam, né? Isso é tão enraizado, tão forte, então esses valores não mudam. E falando desses valores e tudo, Thelma, me conte aí, né? Você com tantas lutas, me fale a respeito da sua família, quantos filhos, assim, para o pessoal te conhecer um pouco, né, nessa área familiar. E depois conta um pouquinho também sobre esse novo projeto seu, que está você com suas filhas aí com o Instituto. Conta pra gente aí um pouquinho. Eu sou casada com o Vivaldo, tenho 3 filhos, Camila, o Orlando Neto e a Marina. Eles também são casados, cada um deles já me deram uma neta, tem a Ana Clara, a Antonella e a Nicole. E assim, o que eu trago de toda essa minha vida de bagagem? Eu trago a gratidão por ter percebido que Deus me ofereceu um caminho e que para mim era muito inconsciente. E foi uma condução muito sagrada, muito sagrada. Tinha muita dificuldade, como eu disse, dificuldade geográfica, porque eu não tinha onde buscar, dificuldade financeira, mas de alguma forma, de certa forma, eu fui presenteada por Deus mesmo. Margarete, eu tive a oportunidade de fazer um curso com R$ 50 no bolso. Eu fui parar no Peru. Nossa! E fiquei um mês em São Paulo e um mês no Peru. Então, eu vejo assim que quando a gente assume a vida, quando a gente acredita na vida, ela vem. Ela se abre, né? Ela se abre. O problema é que a gente, às vezes, fica muito limitadas às questões sociais, econômicas, que não é a verdadeira vida. Isso não é a verdadeira vida. Quando a gente dá desculpa, né? Ah, eu não vou fazer isso porque eu não tenho isso. Vamos mudar o sentido disso. Vamos fazer para depois você perguntar assim: eu vou fazer porque vem, as coisas vão abrindo para a gente o caminho. É o que você falou de propósito, né? Se você tem um propósito definido, você tem um foco,
Começa a fazer, porque tudo As, co- as coisas vão desenhando, isso elas vão chegando, vão as chegar, portas vão abrindo de uma forma muito incondicional, muito mágica, muito divina. é E a verdade. coisa é tão mágica para você ver. Naquela época, falar de sexo, sexualidade era uma Pois coisa, é. nossa, muito, Muito muito difícil. preconceituosa, muito Você tinha mal que olhar para os percebida. lados para saber quem estava ouvindo, para você poder falar alguma coisa. Para poder falar. E quanto mais você deixar o seu marido ir sair para um outro universo sozinha para ir estudar sobre isso. Sobre isso. Então, assim, eu penso que foi uma caminhada tão sagrada, porque meu companheiro nunca teve um pingo de ciúme, nunca me impediu, nunca me perguntou o que, que eu fazia ou deixava de fazer. Isso nunca foi questão, nunca foi problema na nossa vida. Então, eu penso também que isso foi uma coisa muito mágica, muito sagrada, sabe? Muito divino Eu mesmo, tenho muita gratidão. porque olha só, você teve toda uma sociedade, entre aspas, te olhando de uma outra forma, buscando conhecimento para levar para essa cidade pequena, que acaba sendo preconceituosa também por ser pequena, te conhece uma pessoa, você é uma pessoa pública, você vai buscar conhecimento, viaja para lá e para cá. Quanta coisa você foi rompendo, né? Para buscar tudo isso aí e nessa concretização de coisas lindas que você está fazendo hoje, né? Então, é porque você colocou o foco, seguiu o seu caminho, Thelma. E hoje assim, também uma coisa que eu sou muito grata e Uhum. que enche meu coração de alegria é porque eu consegui perceber a vida por um outro ângulo. O Hum. ângulo da energia, o ângulo da alma, e essa herança eu consegui passar para os meus filhos. Então, os meus 3 filhos hoje caminham comigo nessa estrada. Nossa. Então, eles têm um controle emocional brilhante, são Uhum. pessoas responsáveis, são pessoas honestas, Do são pessoas, bem, né? Pessoas do sabe? bem que São tá. pessoas que acreditam na energia e querem ter uma energia legal. Então, enfrentam as situações de uma forma muito harmônica. E Uhum. isso também me traz uma felicidade tamanha. E Nossa, e eu dentro desse. também, meu coração fica assim cheio. Eu falei, meu Deus, que bacana! Porque é raro você conseguir, às vezes você até entra, sabe? Você tem um foco, mas às vezes a sua família não acompanha isso. Às vezes ela não está nessa maturidade de percepção, né? Mas você que expandiu tudo isso e quem está do seu lado conseguiu perceber. Nossa, Thelma, foi um salto quântico aí, ó, assim, Um puf! salto quântico, exatamente, um salto quântico. Eu estou fazendo, inclusive, um curso de É, salto quântico e é, eu vejo assim, o quanto nós já estamos dentro daquela literatura, dentro daquelas informações e compreensões. uhum. E Nossa, aí a gente, como foi uma evolução que nos trouxe uma qualidade de vida muito grande, hum, muito feliz. A gente hoje tem prazer de estar junto, a gente se busca, a gente quer ficar só junto, meus filhos, os irmãos, e sabe? aham, E então a gente pensou, precisamos levar esse legado além, né? E aí estamos estudando muito e uhum, criamos o Instituto Thelma Mendonça para a gente levar todo esse legado, uhum. todas essas informações, esses aprendizados. E Sim. também estamos criando um site que logo eu vou te passar o endereço Ok, certinho, porque aham, o Instituto Thelma Mendonça já tem, @Instituto Thelma Mendonça.
No Instagram. Agora, no YouTube, nós estamos criando o site Sexo, Energia da Vida, que está ficando lindo. Eu penso que você vai amar. Ah, E eu acredito. depois eu vou te passar o endereço para você estar aí divulgando também para as Exatamente. duas nossas Mulherada aí. mulheres, né? É verdade. E isso tudo junto com meus filhos. Pois Nós é. estamos trabalhando todos juntos. Pois é, então isso é bom, porque a todo momento, mesmo em casa ou mesmo no trabalho, as conversas são descobertas, né? Olha, mãe, eu vi uma coisa, eu vi outra, mãe, estou descobrindo isso, mãe, estou descobrindo. Nossa, é muito bacana. E aí, passando aqui, Thelminha, qual que é a mensagem que você deixa para essa mulherada aí? Uma mensagem assim que você fala assim, que você vê na sua vida aí, buscando todo esse aprendizado. O que você deixa de positivo para essas mulheres de verdade, que são anônimas, mas a gente está conseguindo colocá-las, né, para se autodescobrir, buscar a essência de cada um. Qual que é a mensagem que você deixa para elas que estão nos ouvindo? Nossa, é tanta coisa que eu queria deixar para essas mulheres, mas assim, uma coisa que eu acho importantíssimo que elas aprendam a gostar de sexo. Uhum. E quando eu falo gostar de sexo, eu não estou falando de relação sexual, eu não estou falando de penetração, eu estou falando de gostar de sentir bem. E que elas invistam muito nisso, no sentir bem. Não abram mão do sentir. Isso vai trazer para elas, vai ampliar de uma forma incalculável a questão do prazer de viver, do prazer de se alimentar, do prazer de dormir, do prazer de um banho e do prazer de uma relação sexual. Porque às vezes a gente fala de prazer e é canalizado só para Só uma para ela em relação. si, E né? não é, o caminho não é esse. Então, aprender a gostar de sexo é aprender a gostar da vida. Uhum. Certo? E deixar também assim que tenham muita fé em Deus e muita fé no ser humano. Que as pessoas acreditem e busquem o caminho da luz que vem do coração. Olha para o seu coração. O que seu coração está pedindo? Respeita esse pedido. E que acreditem que na vida tem um pouco de tudo. E que tudo vale a pena. Que quando não der certo, por um lado, mas alguma coisa tem ali. Nada é por acaso. Então, quando não der certo, aproveita pelo menos para aprender. Não desprezem Não tudo que vier. despreze o aprendizado, nem fala assim, então não é o momento, não é verdade? A gente não pode desprezar nada do que chega para a gente. Tudo nos pertence e tudo tem um porquê. A gente tem que aprender a fazer essa leitura, né? A leitura da vida. Olha, deu certo. Olha, eu acordei hoje. Eu tenho dois momentos. Eu posso acordar para dizer, nossa, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, ou eu posso dizer, nossa, mas hoje não vai ser legal. O sol não está saindo, tem muita nuvem, não vai secar minha roupa. E aí desenrola um bocado de coisa, né? Então, vamos fazer a leitura do jeito que a gente quer para a vida da gente, né, Thelma? De que forma a gente... O que eu tenho, né? Hoje eu não tenho sol. Então, o que eu posso fazer com isso que vai me dar prazer? Isso. Se eu não posso lavar roupa, mas então o que eu posso fazer? É verdade. E nesse lavar, o que eu tenho, o que não tenho, você vai ganhar agora $1 milhão, menina! É aí, Silvio! Quem quer 1 milhão? Para quem eu vou dar esse 1 milhão? Para quem que você vai dar esse 1 milhão que não pertence à sua família? Mas você tem que dar um sentido mágico para ele, Thelma. Esse 1 milhão, eu pensei muito nesse 1 milhão e pensei em doar para orfanato, pensei em doar para hospitais do câncer, pensei para idosos, né, casas de idosos.
Mas daí eu cheguei à conclusão, Margarete, que eu vou pegar esse 1 milhão e Uhum. vou criar um espaço que até já está sendo criado, vou investir mais nele, para oferecer a oportunidade para as pessoas conhecer e agregar na vida de cada um o que eu consegui alcançar. E com menos Porque eu tempo. penso, porque eu penso que a dificuldade que eu tive geográfica, financeira, Uhum. muitos têm. Muitos Uhum. não vão poder nunca alcançar o que eu alcancei. Então, eu Uhum. queria oferecer, eu queria dar oportunidade para as pessoas que acreditam e querem melhorar a sua qualidade de vida Uhum. a ter esse lugar. Então, eu investiria esse 1 milhão nesse lugar, imaginando estar atingindo muitas pessoas. Milhares, né? Muita gente. Milhares, porque você. Nossa, é bacana isso aí. Então, essa é uma proposta interessante, Thelma, porque você vai fazer a ressignificação na vida de muita gente, né? Sim, E sim. você vai diminuir aquele espaço de tempo que você teve de busca, de compreensão, de ser, e você vai dar a essas pessoas um, um momento de cair a ficha muito mais rápido e falar assim, o que eu posso ser para essa vida, o que eu vim realmente fazer nessa vida, né? É porque, assim, eu acredito que nós viemos e nós temos uma necessidade muito grande de ser felizes. Uhum, Mas para a gente ser feliz, eu antes, se você me perguntasse assim, para que você, como que você criou seu filho? Para uhum, quê? Eu falava para você, eu criei para ser feliz. Eu sempre falo isso. Meus filhos brincavam na chuva, na lama. Assim, eu queria que eles fossem felizes. E uhum, hoje eu já compreendo que para eles serem felizes, primeiro eles precisam ser seres bons, viverem para o bem. E eu percebo assim que a sociedade, de uma forma geral, ela busca também esse ser feliz, uhum, mas busca na droga, no álcool, entendeu? E uhum. não é o caminho. Então, eu ia mostrar esse novo caminho, esse outro caminho. Esse seria meu investimento. Então, eu acredito assim, você está no rumo certo, você fala com amor, você fala com propriedade do que você conhece, do que você viveu, sabe? E mulheres, por favor, eu tenho certeza que essa história da Thelma aí vai fazer sentido em algum momento na sua vida, o que você ouviu, eu tenho certeza que coloque isso na sua vida como um propósito de busca de conhecimento, de autoconhecimento também. Eu quero agradecer demais, Thelma, você por esse tempo maravilhoso, por esse nosso bate-papo assim, tão íntimo, mesmo distante, mas é como se a gente estivesse juntas aí conversando, né? Falando das nossas vivências, das nossas experiências. E aí, abrindo para você deixar seu recado final, minha amiga. Margarete, eu queria também agradecer muito a oportunidade. Eu fiquei muito honrada, porque para mim, quando eu tive acesso a esse seu projeto, Uhum, eu fiquei muito contente, pensei, nossa, que grandeza, né? E então eu fico muito honrada de estar participando dele. uhum, E eu gostaria de falar ainda assim que nesse momento da minha vida uhum. a única coisa que eu quero, que eu aprendi e que hoje é no coração, é que eu nasci para servir, sabe? Hoje eu quero servir, eu quero só servir, só passar para as pessoas tudo que eu posso. Agora, para chegar aqui, é claro que eu tive que fazer um investimento muito grande em mim, mas agora com o pouco que eu alcancei, ou muito que eu alcancei, eu quero doar, doar e doar. Porque esse universo, ele é um só. Nós estamos tudo dentro dele. Então, eu contribuindo comigo, com meu filho,
com você, com as mulheres, eu estou contribuindo para um universo muito mais saudável, muito mais feliz, muito mais amoroso, de muito mais paz. E eu acredito muito nisso, que essa é a verdadeira vida. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos que estão aí pacientemente nos assistindo. Gratidão. Thelma, então é @Instituto Mendonça, né? Thelma Mendonça. Thelma Mendonça. E em breve e no YouTube, né? Do YouTube, Tá, isso. Não, tranquilo. Meninas, não esqueçam, então, as dúvidas, vai no direct do Instituto aí, Thelma Mendonça, aí no Instagram, compartilhem aí, a Thelma vai estar conversando com vocês de uma forma bem tranquila, marcando, depois, qualquer interesse maior, aí vai para o WhatsApp, para uma conversa mais íntima, um bate-papo mais tranquilo, mas, por favor, pessoas lindas, procurem pessoas para poder ajudar, procurem sair dessa inércia, às vezes vocês acham que não está... Vocês vão conseguir fazer essa mudança na vida de vocês. Compartilhe, curtam o canal também, Mulheres de Superação, da Margarete de Assis, no canal Margarete de Assis, o Instagram Margarete de Assis, e estamos vendo a oportunidade de fazer um curso aí com a parceria com a Thelma aí, falando sobre as mulheres, né, Thelma? Vamos realizar esse novo projeto aí, vamos colocar em prática, porque a vida é isso, é ser multiplicadoras para a vida, para essas mulheres. É servir a vida. É servir, é isso mesmo. É isso mesmo. Um beijo carinhoso. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada pela sua paciência aí, da terceira vez de gravar o vídeo, mas acho que agora ficou legal, tudo deu certo. Eu penso que agora ficou legal, sim. Ficou legal. Um beijo aí, um abraço para todo mundo aí. Obrigada.